O ministro do STF, o Cristiano Zanin, ele se manifestou contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, divergindo dos ministros que votaram anteriormente, que defenderam essa possibilidade em relação à maconha. Zanin sugeriu uma tese, no entanto, que diferencie traficante de usuário, no caso da posse de quantia de 25 gramas, mas, eu vou abrir aspas, com a possibilidade de reclassificação para tráfico mediante fundamentação das autoridades envolvidas, fecho aspas. Inclusive, a nossa produção separou um trecho da decisão de Cristiano Zanin. Vamos acompanhar. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. Lembrando, indicado por Lula, Cristiano Zanin vem acumulando críticas de aliados do presidente e elogios de opositores. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, em um grupo de WhatsApp, parlamentares do PT e também de esquerda, o voto do novo ministro do STF foi chamado de lastimável e até trágico. Já políticos de centro-direita e de direita celebraram o voto. O deputado Felipe Barros, do PL, disse que o voto de Zanin demonstra respeito à Constituição Federal, que prevê a independência e a harmonia entre os poderes. Em pouco tempo no STF, Zanin já votou contra a descriminalização da maconha e também a equiparação das ofensas contra a comunidade LGBT à injúria racial. Diante desse cenário, aumentou a pressão para que Lula indique um nome progressista para a vaga da ministra Rosa Weber, que ela vai deixar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal no início de outubro, porque irá se aposentar. Vamos começar com o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você, já que nosso diretor já colocou todo mundo na tela também. A nossa saudação ao Roberto Mota no Rio de Janeiro, Cristiano Beraldo aqui em São Paulo. Para começar, Zé, o que achou do voto do ministro Cristiano Zanin? Um mês no cargo, muitas críticas por conta do posicionamento dele e essa irritação de pessoas ligadas ao governo federal, pessoas ligadas ao PT, com esse posicionamento de Cristiano Zanin, Zé. Pois é, ninguém passou o recibo ainda, mas o desconforto ali, a irritação é visível, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite a todos os colegas aqui de bancada. Boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos, nos is. Olha, certa vez uma ministra indicada para o Supremo Tribunal Federal, numa conversa, me disse o seguinte: é claro que nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias, talvez, todo ministro indicado para o Supremo chega cheio de zelo, chega agradecido pelas indicações, agradecido pelos votos no Senado Federal, agradecido pela indicação do presidente da República e se adaptando ao Supremo Tribunal Federal. Em pouco tempo, usando a toga, aquilo é simbólico, no sentido de que o ministro está ali diante de uma missão de proteger a Constituição e a Justiça. Ele entende que não pode ser removido, entende que o salário dele não vai baixar e entende que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, diante das suas concepções, diante dos seus raciocínios e, evidentemente, da sua formação, quando alguém escreve algo, não escreve com os dedos. Escreve com o que estudou, com o que viveu e com o que pensa. É assim que escreve. Ninguém escreve nada com os dedos. Os dedos são apenas mandados a apertar a tecla do computador. E o Zanin é muito jovem, está escrevendo a sua história e é natural que ele queira colocar a sua personalidade. É assim que deve ser. Todos os ministros do Supremo ganham estabilidade e são irremovíveis exatamente para dar esta independência. Isto é necessário e é muito bom. No governo, eu até conversei com um integrante do governo que diz o seguinte: o sentido total da reação do presidente Lula nesse caso será sobre a indicação do próximo ministro ou próxima, como é a tendência, ministra do Supremo Tribunal Federal.
uma tendência de colocar alguém que seja progressista, que tenha uma vivência nos ambientes sociais, ou seja, uma mulher negra e mais alinhada com as ideias do grupo de esquerda que está no poder. É o pessoal que foi eleito, né? E o pessoal alinhado com Lula. O Zanin, ele tem toda uma história, é muito novo, é o ministro mais novo do Supremo Tribunal Federal, vai girar 2 vezes a presidência do Supremo, né? Porque lá tem um sistema de rodízio, é o mais antigo entre os que não chegaram à presidência, né? Então, ele vai passar muito tempo no Supremo e tem, sim, que construir a reputação como ministro do Supremo Tribunal Federal. A sua reputação pessoal e de advogado, essa já está definida. Então, é natural. No governo, portanto, ninguém passou o recibo. As articulações e as conversas são todas fora do Palácio do Planalto e é mais pressão para o presidente Lula cuidar aí da indicação da próxima ou do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu gosto disso e acho que tem que ser assim. Ninguém, absolutamente ninguém, pode constranger a consciência de um ministro do Supremo Tribunal Federal que não seja ele mesmo. Tá certo, a gente continua com o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. 1 mês no cargo, Cristiano Zanin, alguns posicionamentos, poucos julgamentos, várias críticas dos progressistas, integrantes do PT, alguns integrantes do governo, sobretudo por conta desse voto contrário à descriminalização da maconha para uso pessoal, o porte de maconha para uso pessoal. O placar está em 5-1 a favor da descriminalização. É a esquerda desapontada com a indicação do presidente Lula, Mota? Parece que sim. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. A turma da esquerda, eles sempre andam carregando uma cestinha. Se você olhar dentro da cestinha da esquerda, tem sempre as mesmas coisas lá. Tem a defesa do uso das drogas, tem a criminalização do porte de armas por cidadão de bem, tem a defesa do aborto. É sempre a mesma coisa dentro da cestinha da esquerda. E se você parar para um esquerdista e perguntar por que ele defende essas pautas, ele não vai saber te dar nenhuma explicação razoável. É porque faz tudo parte da cestinha. Quando você entra para a esquerda, você recebe a sua cestinha e está resolvido. Esse caso é muito interessante, porque o fato de um ministro votar contra um absurdo lógico, prático e moral, como é essa tal de descriminalização do porte de drogas. É uma expressão tão sem sentido que me dá vontade de rir cada vez que eu escuto. O fato dele ter votado contra isso não significa necessariamente que ele é conservador ou de direita. Antes disso, significa um voto técnico, um voto juridicamente técnico. O ministro pode simplesmente ter feito uma análise boa da questão à luz da lei e, principalmente, do papel da corte. Ninguém que entende qual é efetivamente o papel de uma corte constitucional pode concordar com a atuação ideológica de algum ministro. Tá? Ninguém pode achar razoável que o ministro entre para uma corte constitucional com o objetivo de implantar políticas que estão de acordo com a ideologia dele, sejam essas políticas conservadoras ou sejam progressistas, que, aliás, é um termo horrível, um eufemismo ridículo. O termo certo deveria ser regressistas, porque é esse o resultado das políticas defendidas por essa turma da esquerda. O papel de uma corte constitucional é analisar questões constitucionais à luz da Constituição, sempre respeitando a separação de poderes. Vamos lembrar que as cortes constitucionais às vezes acertam,
às vezes elas erram. Isso acontece em todos os países. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana acertou numa decisão histórica que é chamada de Brown versus o Conselho de Educação, onde a Suprema Corte dos Estados Unidos colocou um fim à discriminação racial no sistema de ensino. Mas a mesma Suprema Corte errou feio numa decisão de 1973, chamada de Roe versus Wade. Foi aquela decisão que determinou que o direito ao aborto era um direito constitucional dos americanos. E veja bem, no ano passado a Suprema Corte voltou atrás e corrigiu esse erro, dizendo a decisão de 1973 foi equivocada, porque não existe nenhuma forma de ler a Constituição americana e encontrar ali expresso o direito ao aborto. E a Suprema Corte disse essa é uma decisão que cada um dos estados americanos tem que resolver. Cada um deles tem que tomar essa decisão a partir dos seus políticos, aprovando leis que digam, nesse estado, a população acha que é um direito, nesse outro, a população acha que não. O importante é a gente lembrar, não existe corte perfeita, mas alguns membros das cortes são guiados por ideologia, enquanto outros são guiados pela busca de uma decisão juridicamente correta. E esses casos sempre têm que merecer os nossos aplausos. É isso, a gente continua o nosso giro de análises. Cristiano Beraldo aqui em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queria escutá-lo acerca do voto de Cristiano Zanin. Ele fez o que se espera de um juiz, né? Ele proferiu o seu voto seguindo sua convicção, seguindo a sua independência. Afinal, ele não está lá para agradar alguém ou aquele que o indicou, né? Pois é. Agora, a gente tem que fazer uma ponderação, Caneto. Primeiro, boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Zé Maria. Aliás, Zé Maria, eu vou fazer um alerta. Você com essa gravata camuflada, com essa imagem aí do Congresso ao fundo, se passar um desavisado da Polícia Federal, vai te levar, hein? Cuidado. Boa noite à nossa querida audiência. E, bom, vamos lá. O voto de Cristiano Zanin deixou a esquerda emaconhada completamente sem entender o que está acontecendo. Porque havia essa imagem que o advogado pessoal do presidente Lula, aquela pessoa que o acompanhou durante toda a jornada da Operação Lava Jato, da cadeia e depois o processo para tirá-lo de lá e ter os seus processos anulados, Cristiano Zanin se tornou a referência, o grande protetor de Lula. Então, a esquerda olhava para ele como uma pessoa absolutamente alinhada a essas bandeiras. Mas o que a gente precisa levar em consideração é, será que Lula é de fato um progressista? Quantas e quantas declarações Lula deu na sua vida e recentemente que o colocam numa posição completamente oposta à dos progressistas, só que Lula é incriticável. A esquerda se proíbe de criticar o que Lula fala. Lula falou das mulheres durante a Copa Feminina recentemente, que estava assistindo o jogo, não aguentou assistir o jogo. Quantas declarações deu em entrevistas completamente machistas. Enfim, Lula não é essa pessoa que aplaude o consumo de drogas, que aplaude esse tipo de coisa. E ele sabe muito bem do comportamento e dos pensamentos, das posições de Cristiano Zanin. E o indicou sabendo o que esperar. E sabe também que a esquerda pode reclamar, mas não há absolutamente nada a fazer. O máximo que terão de Lula é uma reação meio mentirosa, dizendo, puxa vida, olha só, que surpresa, não é? Mas no fundo tá tudo certo, eles sabem qual é o jogo. E Zanin se colocou de uma forma que mostra a sua independência, que não está ali, pelo menos nessas suas primeiras atuações, a gente torce para que continue assim.
ele parece ter entendido que, por ser o mais jovem, ficará por lá maior tempo. Ele será o decano do Supremo Tribunal Federal por um grande período da sua vida útil como ministro. Então, ele não precisa fazer alianças desesperadas, ele não precisa transgredir valores que ele tenha nas suas convicções. Então, enxergou um tema que é absolutamente questionável que o STF tenha que entrar nessas minúcias. Eu, por exemplo, acho que quando você vai tratar da separação, né, qual é o limite entre o usuário e o traficante, isso tem que ser estabelecido, inclusive, com informações da ciência, dos médicos, para você saber quanto que uma pessoa consegue consumir de uma droga. Eu não sei dizer, isso os especialistas vão dizer, e não tem que ficar ministros, né, doutores do direito elocubrando. Espera-se que eles não sejam consumidores, né, que fiquem ali permanentemente de posse das suas faculdades mentais para poderem tomar decisões que afetam a vida de todos os brasileiros em grande medida. Então a gente espera que esse tipo de decisão, que é uma decisão técnica, venha do ambiente que lida com isso no dia a dia e não dos magistrados que estão sentados ali. Agora, eles muitas vezes querem dar declarações e proferir votos para agradar uma determinada turma. Eles estão preocupados com os eventos que frequentam, com os aplausos que recebem, com o assédio, não no sentido negativo, mas positivo, que eles gostam de receber. E isso é o sinal pior que pode haver, porque assim a justiça acaba. Os nossos casos, que muitas vezes a gente acaba tendo que lutar no judiciário, em geral eles não são sexys, eles não atraem a demanda, a atenção de nenhum grupo político, são simplesmente coisas do cotidiano que muitas vezes são impostas a nós e que a gente vai atrás de se defender, processos que muitas vezes demoram anos e anos, e aí quando chegam para serem decididos, quantas vezes a gente não ouve falar que quem escreve a sentença é o estagiário, é o assessor, quer dizer, o ministro, o desembargador, acaba nem lendo o nosso caso. Então, fazendo essa reflexão sobre este caso, eu espero realmente que seja uma demonstração que Cristiano Zanin está ali para atuar com independência, sem se preocupar com afagos e aplausos, com a torcida entusiasmada e os convites para frequentar esses ambientes progressistas que tanto ameaçam a sociedade, a família brasileira. O nosso chat defendendo justamente votos técnicos no Supremo Tribunal Federal. Esse voto do ministro, indicado pelo PT, indicado por Lula, desagradando aos progressistas. Vamos fazer mais um giro? Agora, Zé, vou pedir licença para o Mota abrir essa nova rodada. Mota, você tem algo a complementar do que o Beraldo falou, né? Eu queria lembrar, o Beraldo, que o progressista, ele raramente pratica o que ele defende. O que caracteriza o progressista é o comportamento lacrador. Ele tem aquela cestinha e aí ele sai por aí querendo ensinar a gente como nós devemos viver a nossa vida. A vida dele, ele vive do jeito que ele quiser, porque ele é progressista, ele pode fazer o que ele quer. Eu já dei o exemplo aqui, o grande exemplo. Qual é a pauta principal dos progressistas, meus amigos? É o fim da desigualdade, não é isso que a gente escuta? Porque tem que tirar dinheiro dos ricos, tem que acabar com o dinheiro da herança. E vocês devem conhecer uma lista enorme de progressistas ricos. O Brasil tem banqueiros progressistas, tem deputados que ganham fortuna, né, acumulando benefícios, tem políticos que estão em ministérios, em conselhos, ganham fortunas, são todos progressistas. Os progressistas, a gente sabe disso, são fortemente a favor do desarmamento, porque armas fazem mal, o cidadão de bem não pode. Para que o cidadão de bem quer arma? Estão todos cercados de seguranças armados, pagos pelo nosso dinheiro. Os progressistas adoram a educação pública e colocam seus filhos em escola particular. Eles amam o SUS
e vão para o sírio-libanês. Eles defendem a ideologia de gênero, eles querem que homem use banheiro de mulher, mas as famílias da maioria deles são famílias tradicionais, educados de acordo com o modelo conservador. Essa é a característica principal do progressista. Faça uma coisa e fale outra. É só ver a lista de doadores dos políticos de esquerda, os grandes doadores, né, Mota? A gente vai ver a lista lá dos bilionários que se sentem fazendo alguma coisa pela sociedade, dando dinheiro para a turma da esquerda. Pois é, a esquerda caviar, né? Que muita gente acaba chamando. Agora, Zé Maria, eu me lembro no seu início de comentário, você mencionou sobre a possibilidade da escolha de Lula para a indicação que será feita para o lugar da ministra Rosa Weber, que irá se aposentar em outubro. O quanto o posicionamento conservador de Cristiano Zanin, pelo menos em relação a essa pauta que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ou pode influenciar essa decisão de Lula? Porque eu me lembro que umas 3, 4 semanas, talvez, o nosso colega Cláudio Dantas falou que a escolha de Zanin foi da cota pessoal de Lula, foi uma decisão dele. E que a próxima escolha, a próxima indicação, ele precisaria contemplar alguns anseios. Congresso, também classe jurídica e por aí vai. Ou não? Tudo isso a gente coloca para debaixo do tapete, será uma nova escolha pessoal de Lula. Ele deve atender aos anseios dos progressistas? Olha, a decisão do presidente da República na escolha de um ministro do Supremo, ela é sempre ali solitária e sempre uma decisão pessoal do presidente. Mas é evidente, ele tem que escolher essa pessoa através de uma olhada em volta, ele tem que aprovar no Senado Federal. Fiquei surpreso logo no primeiro momento ali da indicação de Lula, que poderia ser o Zanin, né? Conversei com alguns senadores que me disseram, não, ele tem um apoio grande aqui, inclusive entre senadores de oposição. Eu fiquei surpreso, achava que os senadores de oposição iam protestar, votar contra, mas não. Então há todo um cuidado nessa indicação. Me disse um ministro do Palácio do Planalto de que Lula se fechou, não conversa sobre esse assunto, mas recebe uma indicação aqui ou outra ali. E aí todos ficam captando frases. E numa das frases do Lula, ele falou, tem que ser uma mulher, né? Tem que ser uma mulher. A única frase que se sabe de Lula sobre a indicação de Rosa Weber, da substituta ou do substituto da ministra Rosa Weber, que é um caso raro, presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai se aposentar, né? A compulsória, chega aos 70 anos, tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Colocaram esse limite aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de onde veio o modelo aqui de Supremo Tribunal Federal, que é da Suprema Corte Americana, lá não tem esse limite, esse teto. Aqui era de 65 anos, houve uma emenda chamada PEC da Bengala, que levou isso para 70 anos, para impedir que a Dilma indicasse mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi de 70 para 75, então, assim, Zé? Exatamente, 70 para 75. Aí, até lá, os ministros ficam e saem. Nos Estados Unidos continuam, até quando quiser, até quando morrer, né? Então, é uma indicação própria do presidente da República, mas tudo indica que será uma mulher e a pressão é muito grande para que ele indique uma mulher e uma mulher negra e uma mulher que tenha uma relação com os partidos de esquerda. Mas é preciso avisar ao Senado Federal. Devo dizer que eu gosto deste modelo. Não me atrai a história de fazer uma eleição ou lista tríplice entre os juízes do STJ, os juízes, acaba virando uma panelinha, uma disputa corporativista, como é a história da lista tríplice na Procuradoria-Geral da República. É melhor que o presidente escolha, decida, não precisa ser nem advogado, não fala em advogado formado em direito, mas fala em conhecimento jurídico, né? E reputação ilibada. E eu gosto dessa ideia porque o presidente, ungido pelas urnas, né, indique o ministro do Supremo e que o Senado tenha a responsabilidade de fazer a sabatina e aprovar. Eu cobro sempre essa sabatina e essa responsabilidade dos senadores.
Pois é, o Zé Maria falou em pressão grande e de fato é verdade, ó. Várias parlamentares, inclusive, estão se manifestando. Eu vou passar a palavra para o Beraldo, que ele vai comentar, mas Sâmia Bonfim, a próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. Deputada Érica Hilton, mais do que nunca precisamos de uma ministra negra e progressista no STF. Agora, Beraldo, se a gente analisar atualmente a composição do STF, ela está entortada para um lado. É mais progressista do que conservadora. Ou eu estou errado? Por qual razão é perigoso ter uma corte muito inclinada para um lado? Hoje a corte festeja o progressismo de uma forma bizarra. Inclusive, a gente vê algumas cenas que são registradas de confraternizações e declarações que assustam, porque o ministro ele tem uma missão muito específica e que, na minha opinião, falta a inspiração, manter a inspiração original da corte americana da discrição. Você não conhece histórias de ministro da Suprema Corte Americana indo por aí, dando declarações, entrevistas todas as horas, participando de eventos, organizando. Isso não acontece. Eles têm ali uma vida extremamente discreta, tomam as suas decisões de forma fechada e depois publicam a decisão que tomaram para a avaliação, né, o conhecimento das partes e a avaliação do universo jurídico. Quando a gente ouve manifestações como essa da deputada Sâmia Bonfim, que era absolutamente esperado que fizesse, porque a referência dela do que tem que ser um ministro não tem nada a ver com o trabalho que o ministro vai executar no Supremo Tribunal Federal. Para ela é uma questão de cota, quando na verdade a justiça depende do conhecimento. Tecnicidade, né? Claro, eu acredito que precisamos encontrar uma fórmula aonde, para que você comprove o seu notável saber jurídico, você possa ter elementos ali básicos, que você tenha escrito livros com teses relevantes, que você tenha lecionado direito, que você seja reconhecido por instituições internacionais, para que você seja alguém de expressão no universo jurídico, para que você possa levar esta qualidade de conhecimento à tomada de decisão na Corte Superior do Brasil. A indicação não pode ser no feeling e uma aposta. Exato. Não, e outra coisa, tem que ser uma mulher negra. É isso? Vamos então reduzir, que o próximo vai ser um indígena, mas e o conhecimento jurídico? E o conhecimento da Constituição? E o preparo? Quer dizer, isso é o que é o mais importante. E é óbvio que temos que trabalhar para que este preparo, essa capacidade de julgar causas tão relevantes para a vida dos brasileiros e do Brasil, seja um conhecimento difundido, que a gente tenha nas universidades, que a gente tenha, né, pessoas de todas as origens participando deste grande debate jurídico, para que as escolhas para a Suprema Corte sejam quase que naturais e esperadas. Mas não esse sorteio de pessoas que às vezes não têm absolutamente nenhuma experiência, que tentam fazer concurso, não são aprovados, não colocam ali, não trazem nenhuma grande relevância do universo jurídico e de repente estão ali sentados na Corte Superior, agora com essa a aprovação do próprio Supremo Tribunal Federal, podendo manter parentes com escritórios de advocacia, esses parentes vão enriquecendo loucamente e a gente vai assistindo a corrosão do conceito, do pilar da justiça, porque uma sociedade que se sente injustiçada, ela é completamente incapaz de se fortalecer, de ter vontade de progredir, porque nada do que você faz vale a pena, porque você sempre estará sujeito a um ato de injustiça na hora que você mais precisa. E só para concluir, Daniel, quando a gente olha esse tipo de argumento da deputada Sâmia Bonfim, tem que ser uma mulher, tem que ser negra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é só olhar para o Ministério do Lula. O que o Silvio Almeida está fazendo? O que a Sônia Guajajara está fazendo? O que a irmã da Marielle está fazendo? Andando sem capacete na garupa de uma moto dentro das comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Qual é a relevância da atuação dessas pessoas que representam as minorias, os povos originários e lá? O que estão fazendo de efetivo para o bem do Brasil? Nada ou quase nada. Então isso não é um elemento que deva ser pesado na hora que você vai tomar decisões como essa,
que têm primeiro um efeito de longuíssimo prazo e afetam, como eu disse, a vida de brasileiros e do Brasil. Mota, vota com o nosso relator Cristiano Beraldo, que deve balizar a escolha de um presidente da República para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu voto parcialmente com o relator. O Cristiano levantou um ponto importante, que é outra coisa que tem na cestinha progressista, esse conceito equivocado de representação. Esse conceito quer dizer o seguinte: se a gente não tiver um descendente de japonês na Suprema Corte, ninguém vai defender os interesses dos descendentes de japoneses que moram no Brasil. É óbvio que isso é um absurdo. Você não precisa ser um homem careca para defender os direitos dos carecas. Basta você ter um mínimo de conhecimento da noção dos direitos fundamentais, que são direitos que todos os seres humanos têm, independente de etnia, independente de classe social, independente do cargo que ocupam. E isso, meus amigos, é aí nessa hora que o bicho pega. É nessa hora que a representatividade, que essa noção de representatividade progressista mostra a sua verdadeira face, porque o poder do cargo acaba se impondo. Em relação ao critério de escolha, eu não acho que exista uma bala de prata. Eu não acho que exista em uma democracia republicana nenhuma forma de se garantir a qualidade e a consistência do trabalho de magistrados, de políticos, de administradores públicos. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um concurso. Percebam, o Brasil, para entrar no funcionalismo público, alguns dos cargos mais importantes exigem concursos públicos muito difíceis. Estão entre os exames mais difíceis do Brasil. Além disso, em muitos casos, tem o exame de títulos. Você tem que mostrar os seus diplomas, você tem que mostrar os trabalhos que você fez. Ainda assim são admitidas pessoas que mais na frente revelam a sua verdadeira natureza. A democracia é isso. A gente está permanentemente correndo o risco de ter pessoas erradas no poder. Por isso que é importante que nós fiquemos sempre alerta. A gente não pode entregar um cheque em branco na mão do Estado. Por isso que é importante a gente dizer: o Estado tem que ser pequeno, porque o mal que o Estado pode fazer se tomar uma direção errada é muito grande em relação às nossas vidas. Perfeito. Eu vou passar daqui a pouco para o Beraldo fazer o complemento desse texto que o Mota acabou de trazer para a gente, essa exposição, mas antes eu queria chamar a sua atenção para a enquete do dia. Já está, inclusive, no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br. Se você puder, entre agora e vote na seguinte questão: dê a sua opinião. O Brasil deve se envolver no desenvolvimento agrícola de Angola? Daqui a pouco a gente vai discutir esse assunto, inclusive. 83,33% das pessoas disseram que não. Já a minoria, menor parte, 16,67% entendem que sim. Então, se você puder, entre agora, jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. Seguindo com as análises dos nossos comentaristas, o voto de Cristiano Zanin contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e também as análises acerca da próxima indicação de Lula para a vaga que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. O Mota fez um comentário há pouco e eu queria pedir o complemento de Cristiano Beraldo. Bom, as considerações do Mota, que são muito pertinentes, eu acho que esse exemplo do concurso público, ele de fato demonstra a dificuldade que existe em se encontrar pessoas que não só sejam qualificadas e preparadas tecnicamente, mas que executem o seu trabalho com o desprendimento, com o foco, a responsabilidade necessária para você, sobretudo, ser o julgador, né? Aquela pessoa que decide sobre o direito e sobre a justiça entre duas partes. Agora, a gente de fato precisa encontrar um modelo que seja melhor do que esse que está aí. E também precisamos fazer uma reflexão sobre em que momento que o caldo entornou. Porque a gente vinha
com uma tradição de um Supremo Tribunal Federal representado por ministros de altíssima qualidade técnica, de reputação efetivamente ilibada. Passamos muito tempo sem nenhum tipo de escândalo envolvendo ministros de nenhuma natureza, sejam pessoais, sejam financeiros. E aí não só houve essa virada aonde a sociedade brasileira, e eu acho que isso se agravou muito a partir da criação da TV Justiça, onde os ministros se tornaram grandes estrelas, reconhecidos na rua e cobrados e dão seus votos longuíssimos, que não era assim. Muitas vezes batem boca ali, um contra o outro, fazendo acusações, proclamando textos que naturalmente e obviamente foram escritos de forma anterior à sessão, simplesmente para poder lacrar, para poder ter o corte, para esse vídeo correr aí pelas redes sociais. A gente vê isso de forma muito clara. Isso tudo é uma demonstração de que o objetivo fundamental do Supremo Tribunal Federal de uma nação está perdido. Então a gente precisa resgatar aquilo. É só a gente olhar o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal na época do regime militar. As indicações todas ali, você precisa dizer, olha, a esquerda eram ditadores, estavam ali oprimindo a população, mas a qualidade dos ministros que fizeram parte da corte do Supremo Tribunal Federal naquela época são ministros que servem de referência a decisões até hoje. Pessoas de altíssima qualidade, muitos com uma vida extremamente modesta. Não tinha farra, não tinha absolutamente nada. Essas pessoas estavam ali trabalhando pelo direito porque era isso que dava satisfação, que dava prazer a elas, a essas mentes brilhantes do universo jurídico brasileiro. E agora, o que virou o Supremo Tribunal Federal? Virou um alvo de ataque da sociedade. Isso é péssimo, isso não é bom para os próprios ministros. Essa é a minha aflição, os ministros precisam perceber isso. Beraldo, a minha avaliação disso é que colocaram os ministros do Supremo Tribunal Federal na vitrine. Quando houve um momento em que eu cobri o dia a dia do Supremo, eram realmente ministros igual você está dizendo aí, fechados, não falava com a imprensa, era muito difícil uma conversa. Reflexos da TV Justiça, né, Zé? Não participavam assim de lançamentos e não tomava vinho com visitantes como hoje e tal. Eu me lembro de um episódio, Beraldo, em que o ministro do Supremo estava no lançamento de um livro e chegou um advogado, bateu nas costas do ministro e disse: "E aí, ministro, tudo bem? Quais são as novidades?" E o ministro respondeu para o advogado assim: "Olha, a grande novidade é essa sua intimidade comigo." Então era uma coisa assim muito distante, era muito distante e tal. E agora o termo é parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. Mas devo te dizer que muita gente considera isso normal e atual, que é uma tendência. Pois é. Quer complementar rapidamente, Beraldo? Estamos tendendo a algum lugar. O problema é que esta é uma tendência que nos levará a uma situação bastante complicada e eu não vejo como a população, neste caminho, em algum momento voltar a olhar com respeito e a distância protocolar em relação à instituição Supremo Tribunal Federal e aos ministros que zelam por essa institucionalidade. Pois é, o Zé pode também comentar que muita gente atribui isso à TV Justiça e aos julgamentos que começaram a ser transmitidos há uns anos, né? Zé, muitas pessoas inclusive comentando, fazendo perguntas, elogiando os posicionamentos dos nossos comentaristas, o Plabinton Queiroz. O STF precisa de ministros que apliquem o conhecimento e respeitem a Constituição, independentemente de ideologias. Agora, Zé, você mencionou há pouco a possibilidade de Lula indicar uma mulher. Não sabemos se isso, de fato, irá acontecer. Mas os nomes aventados até aqui pelos jornalistas que cobrem os bastidores de Brasília apontam para homens, para juristas, né? Quais nomes lideram esse ranking informal da disputa para a vaga de Rosa Weber, hein, Zé? Pois é, olha, Daniel, o Lula que falou, olha, tem que ser uma mulher, ele deixou escapar essa frase numa conversa lá com um dos ministros e isso acabou vazando e tal, e pronto.
É a única coisa que se sabe. Existem vários candidatas e candidatas. Eu um dia perguntei para um dos candidatos, né? Que está até numa campanha aí e tal, querendo aparecer, querendo se colocar. Ele disse que, como é que é a história mesmo? Ele fala que, como disse o Jobim, a indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente não deve comentar, nem dizer que sim, nem que não, mas não há como negar a indicação, ou seja, é candidato. Então existem vários candidatos, pressões políticas, mas tudo indica que Lula vai decidir por uma mulher. E a pressão vai aumentando. Não basta ser mulher, é preciso ser mulher e preciso ter uma tendência progressista, ou seja, de esquerda. O argumento é o seguinte: não se pode indicar um ministro do Supremo por item, porque as pautas passam rapidamente. O que fica é a ideia do ministro, a postura do ministro, ou seja, a sua concepção íntima. É isso que fica, e isso é que vai até o final da sua gestão no Supremo Tribunal Federal. Veja bem que o Lula indicou ministros aí no passado que foram algozes dele, né? Nem vou citar nomes, mas foram alguns que votaram contra ele e tal, para ter uma ideia de como deve ser. Eu acho que tem que ser assim. O ministro, ao chegar lá e colocar aquela capa preta, aquilo ali não é para enfeitar, e não é um baile de fantasias, não estão brincando de Zorro ou de super-heróis, não. Aquela capa preta, em alguns casos era uma peruca, né? Em algumas cortes, é no sentido de que está debaixo do manto, né? Da independência, debaixo do manto da justiça, e não a pessoa ali. Então, é muito importante que o ministro, ao chegar, ou a ministra, qualquer que seja, que entenda isso e que faça como Zanin, siga a sua consciência. Pois é. Só uma rápida pergunta para o Zé. Nas suas apurações aí em Brasília, Zé, sobre as candidatas para essa vaga de Rosa Weber, a candidata é uma candidata por ser uma mulher qualificada ou porque ela é mulher de alguém que o Lula quer agradar? Aí tem que compatibilizar. Não há também como indicar qualquer um que não tenha as habilitações mínimas, né? Sobram pessoas aqui, mulheres que têm conhecimento jurídico, de reputação ilibada, sobram mulheres que poderiam ser indicadas pelo presidente, né? O caso é compatibilizar. Mas seria alguém oriundo da advocacia ou da magistratura? Já se sabe ou não? Da magistratura. Mas, olha, eu não me atrevo a falar em nomes, porque o Lula não tocou nesse assunto com ninguém. Repito, só essa frase tem que ser uma mulher que foi captada no meio de uma fala dele.